Aí, vamos continuar? Bora. Então, dando sequência, padre, o pessoal aí, por favor, dá um feedback para a gente sobre o áudio, né? Se está funcionando bem aí, porque a gente saiu e entrou de novo, né? Aproveitando a deixa que o senhor deixou na última resposta, aí, né? O senhor falou sobre as cruzes, né? Durante a vida aí, na escolha da vocação. Tem uma pergunta aqui, que o pessoal fez. É verdade que a partir do momento em que se decide pelo caminho do sacerdócio, o vocacionado passa a sofrer mais tentações? O Senhor foi muito tentado? Raul, meu irmão, a tentação é próprio da vida cristã. Quem diz que não está sofrendo tentação é porque tem alguma coisa errada na vida, viu? O diabo só não tenta quem já é amigo dele. Todos os outros são tentados. Então, isso é até bom para você fazer um bom exame de consciência. Padre, minha vida não tem tentações. Opa, toma cuidado. Tentação é próprio do ser cristão. Né? Ser cristão é ser tentado. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado tantas vezes. Agora, é claro que o vocacionado é tentado, assim como o padre também. Tentações diferentes, é claro. O vocacionado muitas vezes é tentado no processo de discernimento. Gente, discernimento, essa palavra discernir vem do latim e significa ter clareza. Não é ter certeza, mas ter clareza. E às vezes a gente é muito, desculpa a palavra, é muito desmotivador, eu ia usar uma palavra feia, mas muito assim, desmotivador com os vocacionados. Não faça isso com quem tem vocação. Se alguém chegar perto de você e falar, eu queria ser padre, eu queria ser freira, incentive. Incentive. Isso aconteceu muito comigo e eu tenho raiva, da vontade de socar a cara de quando a gente vê alguém fazendo isso. Às vezes chega um menino perto de alguém e fala assim, eu queria ser padre. A primeira pergunta, você já namorou? Você já beijou na boca? Você já... Gente, o que isso tem a ver para ser padre ou não? Como se namorar, beijar na boca fosse caminhos de discernimento. É claro que não é, ué. Teve gente que nunca namorou e são ótimos padres e não são pessoas frustradas por causa disso. São perguntas idiotas, com todo respeito de quem faz. E são perguntas, veja o que eu vou dizer, perguntas que estão olhando a vocação com olhar humano. E nós não devemos olhar a vocação com olhar humano, mas antes com o olhar de Deus. Olha, quem está nos assistindo, às vezes o próprio cristão está fazendo tentação com os meninos, que as meninas que querem ser padre. Porque você começa a instigar. Você já namorou? Você já beijou? Você já não sei o quê? Você já, enfim, né, etc. Ué, peraí, né? O vocacionado, então, às vezes vive essa tentação no sentido de ver os caminhos que existem. Os caminhos que existem, as possibilidades, que o mundo oferece caminhos demais, e às vezes essa insegurança. Eu vou para lá, vem para cá, o que é que eu escolho? O padre já são tentações diferentes, né? Porque uma vez ordenado, né? São João Maria Vianney dizia que se atrás de um leigo existem 2 demônios, atrás de um padre existe pelo menos 20. Ou seja, é muito mais. Porque quando um padre dá qualquer tipo de escândalo, ele arrasta para o inferno muito mais almas do que se um leigo der o mesmo escândalo. Um padre que comete um pecado público arrasta muito mais gente do que um leigo que às vezes comete o mesmo pecado. Então as tentações são muitas, 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 muitas. E aqui, deixa eu esclarecer para vocês, meus filhos. Tentação não é só de ordem sexual, não, viu? Vamos parar de pensar nisso. Porque às vezes quando a gente pensa em pecado, em tentação, a gente só pensa em sexo. Não. Existem muitas outras e muito piores do que essas. Talvez essas também existam. E que o padre, o diácono, o bispo, o vocacionado, precisa aprender a administrar. Mas isso não é o principal. Deixa eu pegar um gancho no que você falou. Só posso? Ou já tem outra aí? Já? Pode ser? Não. Deixa eu esclarecer uma coisa que o povo pergunta. Não riam.
Não riam, mas o povo pergunta. Padre, os padres é homem igual a todo mundo? Não. Não, né? Não. Nós somos anjos, nós somos seres especiais. Eu escondo as minhas asinhas aqui atrás dessa roupa. Ô, gente, é claro. Ora, né? E o pior, quando pergunta isso, é porque está querendo perguntar outras coisas e não tem coragem. Né? Padre é homem igual a todo mundo. Aí começa a criar teorias. Coisas que já me perguntaram. Ô, padre, vocês tomam remédio? Uai, toma. Quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo remédio. Né? Quando eu tenho enxaqueca, eu tomo remédio. Né? Mas remédio para aquilo que as pessoas estão perguntando, isso ninguém toma, não. Né? Outra pergunta que todo mundo faz. É verdade que lá no seminário tem um remedinho assim, tipo uma farofinha que põe na comida para vocês não sentir, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, não tem isso não. O nosso remédio é Cristo, é o nosso desejo de servir a Cristo. Esse é o nosso remédio. Sabe, então, quando as pessoas pensam assim, vocês estão vendo que todo mundo olha tudo para o lado muito sexual, para o lado muito, não sei dizer, é muito sexual, muito libidinoso. No mundo atual, onde tudo gira em torno do sexo, da sexualidade, o padre, a freira, o religioso, a religiosa, realmente é um ET. Porque onde todo mundo está vivendo um sexo libertinoso, onde compromisso nesse mundo não existe mais, onde todo mundo faz o que quer do jeito que quer, falar num compromisso permanente parece loucura aos olhos do mundo. O padre, então, viver sem mulher, viver sem sexo, viver sem atividade sexual, ué, ou toma remédio ou é louco. Nenhum dos dois. O celibato não é uma castração, viu? Não é que cortou as coisas, não. Né? Não é uma castração. E o celibato não é uma castração nem física, nem afetiva, e muito menos espiritual. O celibato, na verdade, é uma resposta de amor. Eu me apaixonei de tal modo por Cristo e pela igreja que o meu coração não pode ser dividido, que eu preciso me dar inteiramente a Ele. Eu preciso estar inteiramente com Ele. Não que eu não sinta outras necessidades, não que o padre não sinta outros desejos, mas aqui uma pessoa bem equilibrada consegue equilibrar esse sentimento, consegue viver de um modo equilibrado. Agora, é claro, gente, vamos rezar muito pelos padres, porque tem gente desequilibrada? Tem. Tem gente que não conseguiu achar o seu ponto de equilíbrio? Tem. E por esses, a nossa oração, a nossa caridade e o nosso desejo de ajudá-los. Agora, nós, padres, precisamos realmente equilibrar o nosso amor e a nossa entrega. Eu me entreguei inteiramente a Cristo. Então, tira da cabeça de vocês isso, viu? Padre, toma remédio? Toma. Quando tem dor de cabeça, quando tem dor no pé, quando tem dor no dente. Né? Lá no seminário tem um pozinho que põe na comida de vocês? Tem o sal, o tempero, a pimenta, o orégano. Agora, um remédio e né, sei lá, um pozinho para poder tirar essas coisas, tire da cabeça de vocês. Isso é um processo humano, em que a gente começa a canalizar a nossa sexualidade, a nossa afetividade, numa entrega total a Deus. E isso não é castração, isso não é sofrimento, isso não é renúncia ao sexo ou à sexualidade, não. Isso é simplesmente uma opção livre e consciente. Eu quero consagrar a Deus a minha sexualidade e não a afetividade, hein? Não podemos confundir o conceito. Nem a sexualidade, nem a afetividade. Né? Nós somos seres humanos completos. A minha afetividade eu vivo na minha relação com os amigos, na paróquia, receber e dar afeto como expressão de amor. Agora, o sexo enquanto ato sexual, enquanto prática sexual, enquanto para usar a linguagem científica, né? Enquanto coito, isso de fato nós abrimos mão por amor a Cristo. E sem tomar remédio, sem nenhum disso que o imaginário humano, né? O imaginário das pessoas pensam. Não tem nada disso. É por amor. Um homem viúvo pode se tornar padre
após ter vivido uma vida como marido e ter filhos, e ter tido filhos? Sim. Aí é uma consulta, nós temos que consultar o Código de Direito Canônico e consultar também a congregação, né, lá em Roma. A igreja é dividida em dicastérios, né, como congregações. Como uma prefeitura que tem a sua secretaria que cuida de cada coisa. Existe a congregação para o clero e para a vida consagrada para os religiosos, né? Então, elas emitem as regras próprias que valem para a igreja do mundo inteiro. Então, eu vou dar a resposta geral, mas cada caso deve ser analisado pelo bispo diocesano, né? Pelo bispo daquela diocese. Via de regra, pode, mas tem alguns requisitos. Para que esse homem seja padre, ele precisa, primeiro, se tem filhos, né? Como você disse, os filhos precisam ser criados e completamente independentes. Ou seja, os filhos não dependem daquele pai absolutamente para mais nada. Eles estão criados, eles estão bem. Segunda coisa, precisa existir naquele homem uma predisposição para a vida consagrada desde antes. Ou seja, já era um homem católico, que vivia a fé católica junto com a sua esposa, com seus filhos. Não é alguém que de uma hora para outra, agora eu quero ser padre e pronto. Não. É alguém que já tem um histórico de vivência da fé. O terceiro requisito, alguém que esteja com a vida civil bem resolvida. Ou seja, não tem dívidas, não tem obrigações, outras obrigações civis que ele precisa resolver. É alguém que talvez já tenha sua profissão, já tenha uma certa estabilidade. É uma série de requisitos. Mas eu volto a repetir. De modo geral, a resposta é sim. Um homem viúvo, com os filhos criados, pode chegar a ser padre. Mas isso precisa de uma análise muito profunda do bispo diocesano, né, da diocese que ele quiser, e do próprio conselho. Tem aqui no Brasil um caso muito que marcou, né, a história da igreja no Brasil. Era um homem, ele e a esposa tiveram filhos gêmeos. E os gêmeos entraram para o seminário. Os dois gêmeos ficaram padres. Depois que a esposa morreu, passado assim uns 5 anos ou até mais, ele sentiu o desejo de entrar para o seminário. Conversou com o bispo aceitou, ele também foi ordenado e ficou o pai e os 2 filhos padres. Foi uma história assim, muito interessante que marcou a igreja no Brasil. Mas isso já há bastante tempo, né? Mas repito, poder pode, mas tem vários requisitos a serem analisados. Certinho. Pessoal que pediu para comentar, padre, sobre o processo para virar irmã, né? Freira. Para ser freira. Opa, deve estar cheio de menina aí querendo ser freira, hein? Vamos ver, mulherada. Coragem. Coragem. Como é que faz para ser freira? O processo é mais ou menos o mesmo, né? Aquela moça, ela vai escolher uma vocação com a qual ela se identifica. Existe só um jeito de ser padre? Não. Não existe nem só um jeito de ser padre, nem só um jeito de ser freira. E em Bom Despacho, eu vou dar para vocês um parâmetro para vocês entenderem um pouco. Porque em Bom Despacho a gente consegue ver 2 tipos de padre. Aliás, 3. Na verdade, 3 tipos. Todo mundo é padre, mas o estilo de vida é diferente. Em Bom Despacho, vocês conseguem ver isso claramente. Primeiro, são os padres diocesanos. Aqueles padres diocesanos, eles estão encardinados. Encardinado é o lugar onde aquele padre é inscrito. Não existe padre solto no mundo. Todo padre ele tem que estar vinculado a um bispo ou a um superior religioso. Não existe padre aleatório, ele tem que estar vinculado. Então, o padre diocesano é aquele que está vinculado ao seu bispo. Aqui nós estamos na Diocese de Luz, em Minas Gerais. Nosso bispo é Dom José Aristeu. Então, todos os padres desta diocese estão vinculados a este presbitério. O que é o presbitério? O conjunto dos padres, que estão vinculados a este bispo, que é a cabeça da igreja diocesana, nos dizeres de São Paulo. A igreja é um corpo do qual Cristo é a cabeça. O padre diocesano, ele não faz votos religiosos. Ele vive o compromisso, que isso é inerente a todo ordenado, da castidade, da obediência e da pobreza. Mas para o padre diocesano não se trata da pobreza evangélica enquanto voto.
É outro tipo de pobreza. O padre diocesano, ele, via de regra, vive na paróquia. Ele vive também, via de regra, sozinho, né? Sozinho e, via de regra, ele cuida daquela paróquia dentro da diocese. Beleza, isso é um jeito de ser padre, que é o meu caso. Eu sou padre diocesano da Diocese de Luz. Segundo jeito de ser padre, que em Bom Despacho a gente consegue ver bem, os padres religiosos, que são os padres que estão em uma congregação. Deixa eu fazer um parênteses, entrou alguém aí de Garanhuns. Pessoal de Garanhuns, eu tenho um carinho muito grande, porque, afinal de contas, o bispo de lá foi meu professor, Dom Paulo Jackson, foi meu professor de Bíblia. Então, um abraço forte para o pessoal de Garanhuns, né, para Dom Paulo Jackson, que foi meu professor, e muito do que eu sei, eu aprendi com ele, eu acompanho ainda hoje. E também o padre Nivaldo Magela, que está lá em Garanhuns também. Um abraço forte para vocês, que alegria saber que tem gente lá de Garanhuns rezando conosco. Deus os pague, viu? E diga, se encontrarem com Dom Paulo, diga que o padre Douglas, aqui de Minas Gerais, mandou um abraço para ele. É um grande homem, um dos professores que marcou a minha vida de seminarista, de estudante. Um grande homem. Sigo ele, as postagens e as coisas dele ainda hoje. Dom Paulo Jackson. Só fiz esse parênteses, retomando. Um abraço para Garanhuns. O segundo jeito de ser padre são os padres religiosos. Esses são os vocacionados que se vinculam a uma congregação. O que é uma congregação? Um santo, um padre, né, que ainda não era santo, né, proclamado pela igreja, recebe uma inspiração de Deus e funda uma congregação específica. Dou exemplo. Congregação dos Salesianos, foram fundados por Dom Bosco. Qual que é a missão dos padres salesianos? Trabalhar nas escolas. Congregação dos Padres Camilianos, que foram fundados por São Camilo. Qual que é o trabalho específico desses padres? Trabalhar em hospital. Congregação dos Padres Redentoristas, que foram fundados por... Eita, gente, fugiu aqui. Os Redentoristas, por Santo Inácio, são os jesuítas, por Santo Afonso. Os Redentoristas, fundados por Santo Afonso, que são os padres que têm por vocação cuidar dos santuários. Santuário de Aparecida, santuário, a Igreja São José, lá de Belo Horizonte, a igreja lá de Curvelo, de São Geraldo, são cuidados pelos redentoristas. É um trabalho específico. Em Bom Despacho, nós temos os missionários sacramentinos de Nossa Senhora, que é uma congregação, em que tem como carisma, ou seja, como serviço especial, divulgar, né? Divulgar, falar, professar e fazer o Santíssimo Sacramento cada vez mais amado. E também tem por vocação o cuidado das paróquias e também do trabalho pelos meios sociais. Rádio, editor, eles têm editor O Lutador, tem o jornal, a revista e outros materiais. Então, para vocês entenderem, o padre religioso, que a gente diz assim, é o padre que tem uma vocação específica. Ele entra para trabalhar com aquele tipo de serviço. O padre diocesano, ele precisa ser mais eclético. Ele tem que trabalhar com de tudo um pouco. O padre religioso, não. Se é camiliano, vai trabalhar em hospital. Se é salesiano de Dom Bosco, vai trabalhar em escola. Se é sacramentino de Nossa Senhora, vai trabalhar em paróquia, vai trabalhar especificamente com meio de comunicação. E em Bom Despacho nós ainda vemos um terceiro tipo de padre, que são os padres, que é o capelão, que é no caso do Patiãozinho, que é o padre que tem um serviço específico junto ao Exército, a Marinha, a Aeronáutica e a Polícia Militar, que é um terceiro tipo de ser padre. Expliquei isso tudo para falar que não existe só um tipo de padre, é tudo padre, mas com trabalhos muito específicos. E como é que faz com as freiras? É a mesma coisa. A menina manifesta o desejo, via de regra ela vai falar para o padre dela ou para a freira, se na comunidade, na cidade dela existir. Em Bom Despacho nós temos 2 congregações de freiras. Lá no São Vicente, as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, que foi fundado por São Vicente. E nós temos lá no Ana Rosa as Irmãs Missionárias de Santa Teresinha. São 2 formas de vida religiosa feminina presente em Bom Despacho. A menina, então, diz para a irmã, passa por aquele ano de acompanhamento vocacional e o resto é a mesma coisa. A diferença é que as freiras não têm a obrigação do estudo de filosofia e teologia como os padres.
Não. Elas podem ou não estudar, mas para elas não é obrigatório. Para o padre é obrigatório. Se o seminarista não estuda filosofia e teologia, ele não pode ser ordenado. Agora, para as freiras, não. Elas podem ou não estudar. Via de regra, elas têm os estudos internos, que é os documentos da própria congregação, a Constituição, as coisas delas. Mas o processo é o mesmo. E também, para ser freira, também tem essa diversidade. Congregações específicas, as missionárias de Santa Teresinha têm um trabalho delas específico. As Filhas da Caridade, o trabalho próprio com os padres, com os pobres. Tem também as Irmãs de São Camilo, que trabalham com o hospital. Cada congregação tem um chamado e um tipo de trabalho específico. Eu tô partindo muito assim do básico. Se eu estiver falando assim, que às vezes vocês podem estar pensando assim, nossa, mas o padre está partindo de coisa básica que todo mundo já sabe. Vocês podem me dar um toque, que aí às vezes eu falo de modo mais profundo, mas eu estou partindo assim bem do início. Não, mas eu tenho certeza que o senhor está falando, né? A maioria das pessoas não sabem, pelos comentários, a gente vê que está sendo uma explicação muito bem feita e de muito valia. Por que a dificuldade de encontrar pessoas vocacionadas ao sacerdócio? Qual o caminho para superar essa dificuldade? São muitas dificuldades, mas eu vou falar de duas, até pela brevidade, para ser mais rápido. A primeira dificuldade é a questão do próprio tempo, do tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo, num século em que estão querendo tirar Deus da vida a todo custo. E nós, povo cristão, pelo amor de Deus, católicos, nós temos que ficar espertos, porque existe uma engenharia social que está querendo tirar Deus da nossa vida e nós não estamos percebendo. São leis, são projetos, são estruturas, são meios que estão vindo por aí. Há uma verdadeira engenharia social, um projeto para abolir Deus do mundo e da sociedade. Hoje é o Dia Mundial de Oração pelos cristãos perseguidos. Gente, no Brasil nós ainda não chegamos nesse ponto, mas tem lugares do mundo que o simples fato de ser cristão, as pessoas estão perdendo emprego por simplesmente dizer que é cristão. Tem gente que está sendo levada à morte simplesmente por dizer que é cristão. Então, ou nós temos que acordar rápido e bater o pé e firmar a nossa fé, ou daqui a pouco nós vamos ser proibidos de celebrar missa. Entendo o que o padre vai dizer agora. Eu não estou julgando indireta, até porque eu não sou homem de indireta. Se eu tiver que falar, eu falo mesmo, né? Pago o preço, não sou um idiota, sei me defender. Não estou mandando indireta e não estou falando para nenhuma realidade específica. Estou falando de modo geral. Geral. Essa questão do coronavírus. Em muitos lugares, de fato, houve a necessidade de fechar, de restringir. A gente entende isso perfeitamente. Mas houve lugares que chegou a parecer uma perseguição religiosa. Abriu restaurante, abriu bar, abriu padaria, abriu tudo, menos igreja. Como se o coronavírus morasse dentro da igreja. Ora, vocês estão vendo? Esse é a primeira coisa, o problema do tempo que nós estamos vivendo, né? Deus parece estar ficando algo de lado. Vivemos sobre uma bandeira da tal liberdade, que na verdade é uma libertinagem. Ou seja, né? E por causa disso, a perda da fé tem feito surgir um número menor de vocações. Segundo ponto do número menor de vocações, a restrição da vida. Um dia, em Bom Despacho, eu estava celebrando missa, e quando eu terminei a missa, eu falei de vocação. Falei, nós estamos precisando de padres, venha ser padre, não sei o quê, esse entusiasmo. E uma pessoa virou e falou assim, os jovens deviam ser padre mesmo, afinal de contas, tem vida mais fácil? E na hora que essa pessoa falou isso, eu falei, justamente. É uma vida tão fácil que está sim de gente querendo. Porque o povo tem uma ideia, meus filhos, que padre tem vida mansa, que padre tem vida boa, que padre não trabalha, que padre vive à toa, que o padre dorme o dia inteiro, que o padre vive às custas da igreja. Tem gente que acha que o seu dízimo vem para o bolso do padre. Isso tudo é ilusão. Se você não sabe, na sua paróquia tem um conselho que se chama CEPAI,
Conselho Paroquial Administrativo e Econômico. Esse conselho, junto com o padre, é claro, que cuida da parte financeira da paróquia. Esse conselho sabe de tudo. E se porventura, eu acho que isso não existe, se Deus quiser não existe, de padre roubar, eu acho que padre não rouba, né? Mas se porventura o padre esqueceu que aquele dinheiro não era dele e colocou no bolso sem querer, aquele conselho vai saber. E vai dizer, ô padre, peraí, o senhor tá pegando isso aí, né? Eu não sou confundido, o senhor errou. Né? Porque o conselho serve para isso. O dízimo não vem para o padre, a coleta não vem para o padre não vive com o dinheiro que o povo entrega. Então o padre não tem vida mansa, porque não vive com o dinheiro que o povo entrega lá na igreja. Né? Ah, mas o padre tem casa. Tenho, para morar, mas não é minha. Nenhum padre tem, a não ser que o padre às vezes recebeu de herança, ou o padre tem uma outra profissão. Vamos lembrar aqui, igual o padre Tiãozinho de Bom Despacho, ele é capelão militar, então ele recebe o salário militar. Logo, ele pode ter a casa dele, ele pode ter o carro dele. O meu pai, mas a minha mãe pode deixar para mim uma casa como herança. Eles podem me dar uma casa se tem boas condições. Isso não tem problema algum. Agora, a casa paroquial, ela é da igreja. Aquela casa não é do padre, aquela casa é da comunidade, que o padre usa enquanto está a serviço daquela paróquia. Há pouco tempo eu fui transferido. Uma outra pessoa que me ajudou na minha mudança viu. Eu não levei da casa paroquial um garfo, uma colher, nada. O que eu levei da casa paroquial era somente os meus pertences pessoais. As roupas que eu uso, os meus livros e meus objetos de pertença pessoal. Ah, padre, mas quem garante que o senhor não levou nada? Toda casa paroquial tem um inventário que nós somos obrigados a atualizar todo ano. Nesse inventário tem tudo separado. O que é do padre e o que é da casa. Quando o padre é transferido, o coordenador do conselho de pastoral vai lá e confere se o padre tirou o que era dele. Então, o segundo problema para a falta de vocações, a renúncia. Gente, hoje em dia em que se fala em dinheiro, é bolsa de valores, é não sei o quê, é ficar rico, é tal. Todo mundo quer ficar rico. Todo mundo joga na loteria. Todo mundo sonha em ficar rico, em ter dinheiro, com a fama. O YouTube hoje é um campo de produção de famosos. Quem não sonha em ficar rico? Quem não sonha em ser famoso? Quem não sonha em ser um cantor? E quem quer viver de modo restrito? Quem quer viver dentro de uma hierarquia? Ou seja, eu não sou o dono de mim mesmo. Eu tenho a minha vontade, mas ela não tem a última palavra. Hoje eu estou a serviço de uma paróquia. Se daqui a pouco meu telefone tocar e o bispo me falar, Padre Douglas, estou precisando do senhor em outro lugar. Eu não tenho outra opção, porque eu prometi ser obediente. Quem quer viver isso hoje, gente? Quem quer viver a restrição de viver sozinho? Quando eu digo sozinho aqui, entenda, eu estou dizendo no sentido humano, que o padre nunca está sozinho. Né? Nós vivemos sempre protegidos e acompanhados da graça de Deus. Mas no sentido humano, às vezes a missa está ali, eu estou cercado com um tanto de gente. Quando meus amigos vão me visitar, eu estou ali feliz com eles, é um momento de alegria. Mas daqui a pouco, eles vão embora. E eu fico na casa paroquial, muitas vezes sozinho, muitas vezes, às vezes, querendo ter aquelas pessoas que eu gosto perto de mim. Eu moro numa cidade que é longe da minha casa, que é longe dos meus pais. Eu tenho contato muitas vezes por telefone, às vezes não posso ir toda hora que eu gostaria. Às vezes tem um aniversário, uma festa de um amigo que eu queria ir, eu não posso. Quem quer viver essa vida restrita? A vida de sacerdócio é uma vida cheia de graças, mas cheia de restrições. O padre, se tem um amigo muito próximo, homem, fala que o padre está com um problema. Se tem uma amiga muito próxima, mulher, o povo fala que o padre tem problema com aquela mulher. Se o padre é muito amigo das crianças, fala que o padre tem problema com aquelas crianças. Vocês estão entendendo? Eu não preciso ser mais claro do que isso. De modo que o padre o tempo todo precisa estar vigilante. O tempo todo. Porque se eu abraço com mais carinho, suponhamos que um homem que é meu irmão, mas uma pessoa que está longe não sabe que aquele sujeito é meu irmão, vai pensar, ixi, olha lá o padre, ó, abraçando aquele rapaz, aquilo ali tá esquisito. Se eu ando na rua abraçado com a minha irmã, e ninguém sabe que é a minha irmã, minha prima, alguém
da minha família, do meu sangue, alguém vai estranhar, falar, ixi, ó o padre. A maioria dos jovens não querem viver essa restrição. Só que essa restrição também não é só na vida do sacerdote, a gente não pode olhar isso com um olhar assim ruim, porque quem casa é a mesma coisa. Quem vive uma profissão é a mesma coisa. A gente não vê um juiz de direito aí de qualquer jeito. A gente não vê um promotor de justiça vivendo de qualquer modo. A gente não vê um psicólogo, né, de respeito, alguém que honra a sua profissão, vivendo de qualquer jeito, dando escândalo aí em qualquer lugar. Seja o padre, seja qualquer profissão em que a pessoa é, de certo modo, vitrine, é uma vida que exige restrição. E no tempo atual, pela falta de fé, pelas restrições e por essas coisas que o mundo vende como a felicidade perfeita, infelizmente, muita gente não quer ser padre por causa disso. E por causa da própria vocação, né? Às vezes não sentem mais esse chamado de Deus, porque se nem tem fé, como é que vai ouvir o chamado de Deus? Só dar um adendo no que o senhor falou. Eu faço parte do CEPAR, que é da nossa paróquia, São José Operário, e foi muito importante o senhor falar isso, porque no início da nossa fala, lá no início, eu falei que as pessoas gostam de jogar pedra nos padres. E comentário que a gente já ouviu, que o padre está metendo pau no dinheiro da paróquia, que o padre está fazendo isso, que o padre está fazendo aquilo. Gente, é muito transparente, não faz nada sem aprovação do conselho, não faz nada sem a gente correr atrás, se o padre está junto com a gente o tempo inteiro, a gente tem que fazer isso, a gente pode fazer, a gente tem dinheiro para fazer. Então, foi muito bom você entrar nesse assunto, para as pessoas terem consciência que antes de julgar, existe um corpo em volta disso e que o padre só faz. Lógico que não tem que ficar pedindo bênção para a gente, mas ele comunica, a gente se reúne direto, com a pandemia a gente não está se reunindo, mas a gente reunia em tudo que ia fazer, e na reforma da paróquia São José, era tudo mostrado, era tudo prestado conta, era tudo orçado antes de comprar. Tem um tesoureiro que toma todo o dinheiro, não é o padre. Então foi muito bom você tocar nesse assunto e eu queria dar essa complementada. Beleza. A pergunta, padre, é até uma pergunta particular minha. Na questão, assim, quando um leigo ele tem a vontade de cursar a teologia sem a filosofia, no caso do leigo, é eficaz? Sim, Raul. Veja bem, a teologia é um curso aberto, qualquer pessoa pode fazer, não é um curso específico para os padres, não. Tanto que agora, como a teologia foi reconhecida pelo MEC, né, como um curso superior, como qualquer outro, as faculdades abrem o vestibular de modo aberto. Aquilo que é formação própria para os padres, nós recebemos no seminário. A teologia nos dá formação geral, intelectual, e aquilo que é próprio para o ministério ordenado, a gente recebe no seminário. Então, qualquer leigo pode fazer. É claro que você, qualquer outro, pode fazer o curso de teologia. Duas coisas que a gente tem que ficar esperto. Primeiro, que seja uma teologia católica, cuidado com isso, porque agora essa palavra teologia popularizou e a gente vê teologia até da árvore, né? A teologia da árvore, né? Gente que acha que Deus é uma árvore, gente que acha que Deus é uma força do universo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Qual teologia? O que é que de fato você está estudando? Segunda coisa, de fato, dá para estudar a teologia sem filosofia. Às vezes você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas não é uma dificuldade impossível de ser rompida, não. É uma dificuldade, por exemplo, às vezes na teologia nós trabalhamos com conceitos que não são muito palpáveis. E a filosofia abre o pensamento da gente para isso, a trabalhar com aquilo que não é palpável. E em filosofia nós temos uma matéria que se chama metafísica, que é aquilo que está além da física, do que é palpável, do que a gente pega, do que a gente sente. E na teologia a gente trabalha com muita coisa assim. Né? A própria fé. A fé não é algo palpável, algo que a gente pega, toca, sente, leva no laboratório, analisa. Né? Deus. Deus também, quando eu digo Deus, eu estou falando, né, de Deus Pai, assim. Né? Em Jesus nós vemos Deus e vemos o rosto de Deus em Jesus Cristo, mas a priori, num primeiro momento, a gente não apalpa, não pega.
Então, a metafísica e a filosofia nos ajudam a trabalhar com esse pensamento. Pode ter uma ou outra dificuldade, talvez numa outra matéria. Nós temos na teologia uma matéria que é a trindade. Talvez uma das matérias mais difíceis e mais desafiantes. Como que a gente vai entender o mistério da Santíssima Trindade? É 3 em 1 ou é 1 em 3? É 1 que faz 3 funções? Não. É 3 que faz a função de 1. É um negócio complexo e que leva tempo para ir entendendo, né? Tirando isso, tirando esse detalhe, para entender essas coisas mais metafísicas, não é difícil não. Você pode se inscrever. Alguém colocou aí para fazer em EAD, né? É possível. E tem algumas faculdades católicas que já até oferecem. Mas a recomendação é essa: muito cuidado. Muito cuidado. Para cuidar, saber em qual faculdade você está entrando e qual a teologia está sendo ensinada, né, para não beber de uma fonte suja e depois mais atrapalhar do que ajudar. O pessoal de Garanhuns está pedindo para o senhor falar qual é a paróquia do senhor, para dar o recado para o Dom Paulo. Dom Paulo provavelmente não vai me reconhecer por paróquia, filho, porque ele, desde que eu fui ordenado, ele não me viu mais por paróquia. Qualquer coisa, faz um print aí da tela, ou depois você me procura na internet, você vai me achar, né? E mostra para ele a foto que imediatamente ele vai reconhecer. Ou só você falar o padre Douglas de Luz. Luz é a minha diocese, porque lá no instituto, na faculdade, a gente sempre dizia, né? Eu sou de Luz, eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Oliveira. Inclusive, o padre, que atualmente é o reitor do seminário de vocês aqui em Belo Horizonte, o padre Luciano, foi meu colega de faculdade. Então, o padre Luciano, o Dom Paulo, o padre Nivaldo, que também está em Garanhuns, todos eles são grandes amigos que conviveram comigo durante muito tempo. Só você mostrar para ele a foto, imediatamente ele vai reconhecer. Tem uma pessoa pedindo para o senhor falar sobre a confissão. Antes de ser cursilista, participava do Roda Viva, mas ainda eu, pessoalmente, tinha uma certa dificuldade em confissão. Por, na minha cabeça, achar que eu estava falando com homens, não com Jesus Cristo. Depois, lógico, da formação, que veio com o cursilho, a mentalidade é outra, incentivo as pessoas à confissão, tento ajudar ao máximo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre confissão, essa dificuldade que as pessoas ainda têm em chegar no sacerdote para ter o sacramento da confissão. Certo. Então, vou partir da sua premissa, Juliano. O padre é um homem igual a qualquer outro homem? Não. Claro que não. Se nós formos olhar pela questão biológica, o corpo é um homem igual a qualquer outro. Isso não diferencia em nada. O padre, corporalmente, é um homem igual a outro. Mas, pelo sacramento do sacerdócio, pelo sacramento, pela ordenação, o padre ele se torna um homem separado dos outros. As mãos ungidas do sacerdote, que é um dos momentos mais bonitos, né, da ordenação, quando o bispo unge as mãos, essas mãos deixam de ser as mãos de um simples homem qualquer e passam a ser as mãos do próprio Cristo. Então, o sacerdote não é um homem comum. Eu já escutei, até de um modo desagradável, uma pessoa que uma vez, por usar roupas de padre, né, vocês me conhecem, sabem que eu sempre uso o tempo inteiro. Uma vez uma pessoa me falou, eu não vou dar atenção para você, não, você é um comedor de feijão igual eu mesmo. Opa, peraí. Né? Primeiro, uma grosseria sem igual. Segundo, comedor de feijão igual você mesmo, não sou não. Né? Como feijão. Mas daí dizer que eu sou igual a você, isso não tem jeito, porque ontologicamente o ser do sacerdote foi mudado. Mas eu não gosto daquele padre. Mas aquele padre é ruim. Gente, gostar ou não, isso é subjetividade. Subjetividade não é argumento final. Um gosta de branco, o outro gosta de azul, o outro gosta de preto. Isso é subjetividade. Agora, porque eu não gosto do branco, eu não preciso falar mal dele. Eu simplesmente não gosto, pronto, deixa pra lá. Não é porque eu gosto do azul que eu tenho que falar mal do preto,
deixa ele para lá. Não me incomoda, né? Agora, uma coisa que nós devemos chamar a atenção dos padres, isso é lícito, vocês leigos, vocês podem e devem chamar a atenção dos padres quando necessário. A lei canônica garante isso a vocês. Vocês podem chamar a atenção. Vocês são garantidos pelo direito da igreja quando o padre comete erros de doutrina e de moral. Aí vocês podem chamar a atenção. Padre, isso que o senhor está ensinando não está certo. Porque o catecismo fala isso, o direito canônico fala isso, a doutrina da igreja fala isso, e isso que o senhor está ensinando está errado. Vocês leigos têm direito de fazer isso. De direito. Quando o padre está levando uma vida que está deixando reticências, está difícil, vocês leigos têm direito de dizer: ô padre, isso aí que o senhor está fazendo não está pegando bem, isso está ruim, isso não está dando certo. Isso sim vocês podem fazer. Agora, gostar por não gostar, isso aí é subjetividade, né? A gente não acusa. O sacramento da confissão, ele está aqui, né? Está na palavra de Deus. Não foram os padres que inventaram, não foi a igreja que inventou, mas foi o próprio Jesus Cristo que soprou sobre os apóstolos e disse: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Isso é palavra de Deus. Não é um outro que está inventando, não é um outro que quer desse ou daquele modo. Isso é a palavra de Deus. Vocês irão perdoar os pecados. Isso foi o próprio Jesus Cristo. E se nós olharmos aqui na Bíblia, há várias, mais várias, não é só uma não, várias passagens que diz sobre isso, dos Atos dos Apóstolos, em Tessalonicenses. São Paulo diz: confessai os vossos pecados uns com os outros. Olha só, São Paulo dizendo na carta aos Tessalonicenses: confessar os pecados uns com os outros. Então, aqui na Bíblia há vários, mas vários momentos e várias passagens. Mas eu vou confessar o meu pecado com um homem. Aqui vem a questão de fé. A partir do momento que o padre está agindo pelo sacramento recebido, ele passa a agir, como nós dizemos em latim, in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. O padre começou a atender a sua confissão, não é mais o padre Douglas, o padre André, o padre Antônio, o padre João, o padre Sebastião. Não, é Jesus Cristo quem está te ouvindo. É Ele. Ah, mas eu vou contar minha vida para o padre, e se depois o padre fofocar? Gente, eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar. Ah, mas o padre mandou indireta para mim na missa. Às vezes o padre já estava com a homilia dele preparada. Ele não estava te mandando indireta, não. Às vezes aquilo ele já estava preparado, porque o evangelho dava gancho para falar sobre aquilo. A gente aqui é muito doído, né? Muito dodói, e a gente quer amarrar. Tudo a gente acha que foi pra gente. Ah, tá me mandando indireta, tá me provocando. Não é, não. O padre tinha que falar sobre aquele assunto. O padre está agindo na pessoa de Cristo. E outra, se o padre fala de algum pecado confessado, imediatamente o padre cai em excomunhão e está fora da igreja. Inclusive sofrendo um processo penal, canônico. É muito sério, é muito grave. O padre não pode jamais falar de pecado de ninguém. E o padre? Se ele peca, por que eu vou confessar com outro pecador? O padre também se confessa. O padre se confessa com o bispo? Não necessariamente. O padre se confessa com outro padre. E nós nos confessamos com regularidade. Afinal de contas, para celebrar a missa, a gente precisa estar com o coração puro. Então a gente precisa se confessar mais vezes e de modo mais intenso. Né? Ah, mas eu tenho vergonha, tenho medo do padre. Engraçado, na hora de pecar ninguém tem vergonha, né? Na hora de pecar, a gente peca, acha o trem mais bom do mundo e depois fica com vergonha de se voltar para o padre, né? Fica com reticências em relação ao padre. Não é o padre que está te ouvindo. O padre está emprestando, aqui falando de teologia, né? de espiritualidade, o padre empresta, o padre é agente de Cristo, ainda que ele tenha muitos pecados. Ah, mas eu vou confessar que aquele padre ele comete pecados piores do que o meu. Aqui também,
Há um conceito teológico de que o padre age na pessoa de Jesus, ainda que ele esteja em pecado. Em latim, nós dizemos ex opere operator, quer dizer, a graça que opera é independente do operante. Estou tentando me fazer entender que isso é teologia, né? O padre pode estar num pecado mortal, mas ele perdoou o pecado, ele batizou, ele consagrou, vale. Não por causa dele, mas pelo Cristo que age nele. O padre nada mais é do que um cano, né? Um meio. Vamos entender. Tem a caixa da Copasa lá com a água e a torneira da casa da gente. Mas para a água sair da caixa e chegar à torneira, precisa de um cano. O padre é esse cano, para fazer com que a graça de Deus chegue até nós. Ah, mas eu não preciso de padre, eu vou direto a Deus. Então você precisa rasgar a Bíblia, a tradição e o magistério. Porque desde o início da Bíblia, Deus usa intermediários. Deus usou Abraão, Deus usou Moisés, Deus usou Jacó, Deus usou Isaac, Deus usou os profetas. O próprio Jesus, que mesmo sendo Deus, ele é o nosso maior e grande intercessor. Intercessor no sentido de que derramou o sangue por nós, ele nos justificou. E nós temos os outros exemplos, que nós chamamos de santos, a Virgem Maria, os outros santos, que são exemplos do seguimento em Jesus. E agora, os sacerdotes. O padre nada mais é do que esse instrumento. E desde a história da Bíblia, a história da igreja, sempre houve intermediários. Ninguém nunca foi a Deus por si próprio. Nunca. Eu vou lembrar aqui mais uma vez a questão dos sacerdotes do Antigo Testamento. O povo ia lá, levava o seu boi, levava seu bezerro, levava seu cordeiro, para que o sacerdote no templo, isso antes de Jesus, hein? Lá no Antigo Testamento, sacrificasse, matasse aquele boi e oferecesse a Deus o sangue do boi por expiação dos pecados daquela pessoa. Então, não é novidade. Isso não é de agora. E quando eu digo novidade, eu estou até me referindo a Jesus. Jesus reinterpretou e deu um novo modo. Mas não é nem de Jesus, isso vem de antes. Sempre houve intermediário. E aqui, para terminar isso aqui, deixa eu dar um exemplo da missa, meus amigos. Nós não pegamos isso, né, porque somos mais jovens. Mas houve o tempo que a missa era celebrada, o povo fala assim, a missa era celebrada de costas para o povo. E nas igrejas mais antigas, aí em Bom Despacho, né, por exemplo, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Despacho, a Igreja do Rosário, que são igrejas mais antigas, tem aquele altar lá no fundo. E se você for lá, é um altar mesmo, é uma mesa de altar. O padre celebrava a missa ali, e o povo fala assim, celebrava de costas. Não é que o padre celebrava de costas, é que o padre celebrava de frente para Deus, para cumprir isso que acontece no sacramento e nas confissões. O padre é aquele que vai à frente, ele chega primeiro, ele foi consagrado para abrir o caminho do povo, para levar o povo para o céu. Então não é que ele celebrava de costas, não. É que ele estava voltado para Deus para abrir os caminhos para aquele povo que vinha atrás, como Moisés, que abria o caminho do mar e ia à frente como o mensageiro e o mandatário de Deus. E eu termino essa questão dizendo o que Jesus disse no Evangelho. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será ligado, tudo que desligares na terra será desligado no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Cuidado com esse medo, viu, meus filhos? Isso muitas vezes é obra até do diabo, para nos impedir de confessar. O diabo não quer que a gente confesse. Para o diabo, enquanto mais cheio de pecado, melhor. E cuidado com aquele pecado que te dá vergonha, viu? Não, isso eu não vou falar não, o padre vai morrer de vergonha, eu estou morrendo de vergonha. Não, o que é que o padre vai pensar de mim na hora que eu falar esse? O padre não está aqui para pensar nada de ninguém. Não é missão do padre pensar e nem julgar. O padre age em nome de Cristo. Eu perdoo seus pecados em nome de Cristo e diz as mesmas palavras deles. Filho, tua fé te salvou. Vá em paz e não peques mais. Assim, veio um negocinho na minha cabeça aqui que deu até um... acho assim, uma situação, existe a lei de Deus e a lei dos homens.
Eu penso que seria uma dificuldade muito grande, principalmente o senhor conhecendo o direito criminal, uma pessoa chegar em confessar um crime, um pecado mortal, matei. Nossa, deve ser muito difícil para o sacerdote, mesmo na pessoa de Cristo, absorver uma confissão dessa e até guardá-la, por às vezes, porque você não pode falar. Você não pode falar de forma nenhuma. E guardar isso, esse peso dessa confissão para o Senhor. Sério, a minha cabeça, enquanto eu estava falando, ficou pensando nessa coisa aqui, bem complicado, né? Isso aí é uma coisa interessante, Juliano, que você entrou nesse quesito. Gente, o fiel, ele é protegido pela lei da igreja, que é a lei canônica, o Código de Direito Canônico. O fiel é protegido. Se o fiel se sentir lesado, ele pode denunciar o sacerdote, porque ele é protegido no que a gente chama de foro interno, ou seja, naquilo que é dele, né? Para vocês verem o tanto que as coisas são sérias. A Santa Sé, né, que é o Vaticano, a Santa Sé é o órgão jurídico do Vaticano, celebrou com o Brasil e tem esse acordo com vários países do mundo, que é um tratado. Aqui no Brasil nós chamamos de Tratado Brasil-Santa Sé, que é um tratado da lei da igreja com as leis do Estado, né? Mesmo, suponhamos que alguém venha se confessar comigo e diga: padre, eu matei fulano. É claro, espiritualmente a gente estuda o sacramento da penitência, estuda a moral, e eu vou aplicar a pena para aquele penitente, né? Que a gente chama de quando você vai se confessar, que o padre te pede para cumprir aquela penitência, rezar ou fazer uma obra de caridade. Então eu vou aplicar a pena conforme aquele pecado. Agora, suponhamos que esteja em investigação. Ninguém sabe quem matou. Ninguém sabe. Mas alguém descobre que aquela pessoa se confessou. O juiz manda me intimar. Padre, aquela pessoa se confessou com o senhor? Sim, se confessou. Ela contou quem matou? E ainda que se tiver contado, eu não posso dizer. Aí, se o juiz disser: não, então o senhor está desobedecendo a lei, o senhor vai preso. Eu não posso ser preso por isso, porque existe um tratado entre o Brasil e a Santa Sé que preserva o sigilo das confissões. Nem nesses casos extremos o padre pode dizer: ah, padre, mas e se acontecer uma injustiça, alguém foi preso, foi injustiçado? O que o padre pode fazer é um caminho de conscientização e direção espiritual com aquela pessoa, para que ela ajude a justiça a identificar o culpado, ou que ela mesma se confesse, que ela mesma se entregue. Agora, o sacerdote não pode, em hipótese alguma, contar o que foi dito no confessionário. Nunca, em nenhuma hipótese. Isso é absolutamente abolido pela lei da igreja. O foro interno do fiel, ele está acima da vontade, do desejo do sacerdote ou de alguma outra situação humana. Para mais uma, eu acho que nosso tempo já deve estar quase acabando de novo. Aí depois a gente volta só para agradecer ao senhor, para o senhor dar uma bênção final para a gente também. A gente tem mais umas 2 perguntas aqui. E para responder aquelas 2 mais cabulosas, né? Porque se você falar que depois volta só para agradecer, ninguém volta, não. Ó o marketing, né? Ó, para segurar o ar. As 2 mais... tem que... o pessoal está com vergonha. O pessoal está com vergonha ainda, sabe? De perguntar essas coisas mais cabulosas. Pode perguntar, não vai falar o nome, não. Pode. Ô, gente, deixa eu saudar aqui, ó. Só um minutinho, Raul. Eu tô vendo aqui, se eu não estiver enganado, a Leila Teles, a doutora Leila Teles, foi minha amiga de faculdade. Estudou comigo, formou em Direito, ela mora em São Paulo, capital. Tem uma empresa lá. Ela não é a cabeleleila Leila, não, viu, gente? Vocês não fazem o nome dela, não. É a Leila, que prazer ter ela aqui, né? Mora em São Paulo, foi uma amiga de faculdade. E uma satisfação, Leila. Obrigado por estar aqui conosco. Vai lá. Opa, tem uma polêmica agora. Padre pode fazer tatuagem? Eita, minha Nossa Senhora. Coloca a gente no... Eu acho que eu até sei. Aliás, eu tenho 2 razões porque eu acho que isso foi perguntado, mas eu não vou expor ninguém. Mas eu tenho 2 padres aí que gostam de tatuagens e um
muito famoso que está mostrando uma tatuagem nas redes sociais por agora. Vamos lá, gente. Ó, eu disse para vocês que há o foro interno de cada sacerdote, né? Nós somos regidos pela lei da igreja, que a lei da igreja é o direito canônico. No Código de Direito Canônico não existe nenhuma proibição expressa, ou seja, o padre está proibido de fazer tatuagem. Não existe nenhuma proibição expressa, dita com todas as palavras. Agora entra a questão moral, né? Se nós entendermos que o nosso corpo é o corpo de Cristo e que nós, ao ter esse corpo, nós devemos zelar por ele, porque é um sinal de Jesus Cristo, é um sinal da presença de Deus, né? O homem não tem um corpo, o homem é um corpo, esse corpo é nosso, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o que o nosso fundador aqui em São Paulo, né? O nosso diretor espiritual máximo, né? Do movimento de Cursilho, quando São Paulo fala nas cartas dele sobre a carne. Tomai cuidado com as coisas da carne, abolir as coisas da carne. A nossa língua portuguesa traduz tudo por carne. Só que se nós pegarmos no grego, nem tudo está traduzido por carne. Há duas palavras diferentes para expressar carne. Então, quando fala assim, cuidado com as obras da carne, opa, nós temos que pegar a Bíblia lá no original, se a gente não tem certeza, para olhar no grego, para ver, peraí, qual carne que São Paulo está falando aqui? Né? Tem que tomar cuidado com isso. Quando ele fala para abolir as obras da carne, não é todo e qualquer tipo de carne que ele está se referindo. Essa carne nossa é sagrada. O nosso corpo é sagrado, nós não podemos fazer dele o que a gente quer. Aí entra também uma questão moral. Qual a necessidade da tatuagem? Ela é necessária? Eu preciso dela? Ela vai me fazer bem? Eu que sou padre, que sou alguém que morreu para o mundo, que morri para as coisas do mundo, o padre usa a batina preta ou a roupa preta é justamente nesse sinal de luto, de alguém que morreu para as coisas do mundo e vive somente para Cristo. Eu tenho necessidade de ter uma tatuagem? Para que eu quero enfeitar o meu corpo? Para ser objeto de pecado para os outros? Né? Eu vou exibir meu corpo para que se eu não posso ter o corpo de outra pessoa? Porque se um padre está tendo o corpo de outro no sentido de possuir, aqui tem um pecado grave. E muito grave. Né? Eu não posso ter o corpo de outro. Para que eu vou embelezar o meu corpo no sentido de uma tatuagem, uma cor, uma coisa assim? Para levar o meu irmão ao pecado. E aqui tem uma coisa grave demais. Já diz Jesus lá no Evangelho de Mateus, ai daqueles que evangelizar, que escandalizar os pequeninos. Eu sou padre, vivo o celibato, vivo a castidade. Aí eu faço uma tatuagem bem bonita, vou para a praia bem bonito, com um corpo bem bonito. Outras pessoas vão me ver e, obviamente, o que é natural, o que é humano, vão me desejar. Vão desejar ter aquele corpo. Isso não é próprio para um sacerdote? É próprio. Né? Gente, entende o que eu estou dizendo? Respeito à liberdade das pessoas. Quem quer fazer, tenha sua consciência, vai se haver diante de Deus. É a consciência desse padre diante de Deus e eu aqui não estou julgando. Não estou julgando a postura desse padre. Estou dizendo o que a igreja nos ensina. A igreja ensina que tatuagem não deve ser feita por ninguém. Por quê? Porque o que ela expressa. Às vezes a tatuagem é quase como uma mutilação do corpo. Vai terminar. A gente já chama o senhor rapidinho. Não sai fora não, gente. Agora que vai vir o principal. Volta aí, gente. Voltamos. Tamo aí. Pode continuar. Então, terminando essa questão, então, tem aquela oração do Espírito Santo, né, que nós começamos rezando e a gente sempre reza. Só que às vezes a gente reza de um modo tão decorado que a gente não presta atenção nem no que está falando. Né? Às vezes a gente reza assim, umas orações de qualquer jeito e na oração ao Espírito Santo a gente diz assim, na segunda parte,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Gente, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus criou é bom. Não existe imperfeição na criação de Deus. Não existe maldade ou coisa ruim na criação de Deus. Tudo que Deus fez é bom. Agora, é o sentido que nós damos para aquilo que é problemático. Porque muitas vezes o sentido que nós damos é ruim. Né? O sentido que nós colocamos é ruim. O sentido que nós aplicamos aquilo é ruim. Então, voltando à questão da tatuagem, que está bem em voga, a igreja entende que a tatuagem deve ser evitada, porque muitas vezes a tatuagem é uma mutilação do corpo humano. Padre, mas eu fiz uma Nossa Senhora muito bonita no meu corpo. Mas não é muito mais importante ter Nossa Senhora no coração do que no corpo? Ah, padre, mas eu fiz uma tatuagem aqui com um símbolo cristão. O símbolo cristão máximo é o nosso batismo. O batismo que marca a alma. O batismo, ele imprime caráter. É o batismo e a vivência dos sacramentos que imprime em nós. Não é um elemento externo que vai dizer quão católico que é o que deixa de ser. É o que está dentro do coração. É que nem terço. Agora é uma moda de andar com terço na mão, terço no pescoço. Gente, terço na mão não leva ninguém para o céu, não. Ou você tira esse terço daí e reza, ou isso aí nada mais é do que um elemento de superstição. Terço é para rezar, não é enfeite. A mesma coisa a tatuagem. Ah, mas eu queria tanto uma tatuagem aqui, sei lá, aqui na mão, aqui, não sei onde. Eu vou fazer o símbolo do cursilho, porque eu gosto muito do cursilho. Mas não é muito mais ser um cursilista que vive bem o seu quarto dia? Isso não vale muito mais do que ter o símbolo do cursilho estampado? Porque às vezes tem um cursilho belíssimo estampado aqui no braço, mas está vivendo o 7º dia do cursilho. O cursilho já está mais que enterrado. Já celebrou missa de 7º dia. Ficou lá no decolores final, lá do dia do encontro. O que adianta? Tem gente, seja padre, seja leigo, seja o que for, que tem tatuagens belíssimas no corpo. Mas e a fé? E a fé? Para terminar, então, eu explico. Não existe uma proibição expressa. Está extremamente proibido, isso eu digo no Código de Direito Canônico, né, que é a lei máxima dos sacerdotes e de todo fiel. Está proibido, os padres fazerem tatuagem. Isso não está lá. Mas há uma orientação da congregação para o clero e há uma orientação, né, geral, naquele sentido que eu disse. Evite-se que os clérigos tenham suas tatuagens. Por quê? Repito, enfeitar o nosso corpo, sendo que o nosso corpo deve ser guardado para Jesus Cristo. Eu não posso enfeitar o meu corpo simplesmente para usá-lo como um objeto de desejo para os outros, que é muito mais eu estou levando o meu irmão, né, minha irmã, a pecar, do que necessariamente levá-lo e apontá-lo como um sinal de Deus. Porque também não vão ser inocentes, não, gente. Vou falar rasgado, viu? Aline, Ju, Raul, todo mundo que está nos assistindo aí, vou falar rasgado. Quem vê um corpo bonito com a tatuagem, está pensando em Deus, não, viu? Deixa de ser inocente. Deixa de ser bobo. Ah, padre, mas é uma Nossa Senhora muito bonita. Ninguém está pensando em Nossa Senhora. O povo está olhando para o seu músculo, meu filho. O povo está olhando para suas partes. E ninguém está pensando em Nossa Senhora, não. Pode ter desenhado um anjo muito bonito. O povo está admirando o corpo tatuado e não a tatuagem em si. Então, a tatuagem do cristão deve ser, antes de tudo, a marca do batismo e do sacramento e não essas outras coisas do corpo. Aí deixa eu concluir, antes que depois esse vídeo saia, né, e depois os padres caem me matando. Eu estou dizendo que a igreja ensina respeito quem faz. Enquanto ser humano, até, né, entendo, de certo modo, o seu desejo, o seu gosto. Aqui eu não estou te julgando, meu caro amigo padre ou leigo que tem tatuagem. Não estou te julgando. Simplesmente estou dizendo aquilo que a igreja nos ensina. Né? Que Deus tenha misericórdia das suas tatuagens. Eu acho assim, a pergunta. Padre, você disse que o diácono pode se casar porque ainda não é sacerdote. Então o homem, já no seminário, pode viver fora do celibato até se tornar diácono? De jeito nenhum. Repete a pergunta, Ju, para eu pegar o fio da meada direitinho. Você disse que o diácono pode se casar porque ainda não é um sacerdote. Então o homem,
já no seminário, pode viver fora do celibato até se tornar diácono? Não. Aqui o que o padre estava dizendo do diácono casado, mas eu disse que são duas expressões, né? Dois modos. Existe o diácono transitório e o diácono transitório e o diácono permanente. A própria palavra já distingue. O diácono permanente é aquele que vai ser diácono de modo permanente, que dificilmente ele será levado ao sacerdócio. Ele vai ser diácono e pronto. Né? Ele vai ser um ajudante dos párocos ali na paróquia onde ele está. É permanente. É uma figura diferente. Agora, o diácono transitório é aquele diácono que foi ordenado diácono para ser padre. Cuidado com a diferença, né? No seminário, desde que entra, os meninos, né, os jovens, os rapazes que estão lá, já precisam ser treinados para a vida de celibato. Repito, gente, celibato não é castração não, viu? E para com essa bobagem, quem não é padre de ficar levantando bandeira, pá, tem que casar. Eu acho que vocês não sabem se nós queremos casar, gente. Mas quem tem que decidir somos nós. Né? O que tem de uma ala de leigos, e às vezes nem leigos são, é gente aí do mundo secular, às vezes nem católicos são, fica fazendo propaganda, inclusive na internet. Os padres têm que casar, os padres precisam casar. Opa, peraí, fala da sua vida, não preocupa com a nossa, não. Nós estamos muito bem do jeito que estamos e queremos continuar assim. Porque entendemos o mistério. Entendemos o mistério. Nós não nos casamos, não é uma castração, não. E nós vivemos um celibato, não é um celibato castrativo, que nos impede de ser feliz, não. Nós mergulhamos o nosso amor em Deus. Então, esse negócio que pá, tem que casar. E outra coisa, que eu também já escutei isso num curso no SCC. Eu fui fazer uma pregação no SCC uma vez, e falando para as famílias, e um senhor falou assim, de um jeito até muito brincalhão, ele não foi atrevido, não. Foi até um tom de brincadeira, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou assim, ô padre, com que moral o senhor vem aqui falar para mim de relacionamento conjugal, de família, de criar meus filhos, sendo que o senhor não tem nenhuma dessas coisas? O senhor não é casado? O senhor não tem mulher? O senhor não tem filho? O que te habilita de vir aqui falar para mim sobre ser família? E na hora eu tive que responder para ele à altura. Falei, olha, o obstetra não engravida. E, no entanto, ela é especialista em parto. Né? Ele nunca deu à luz. Ele nunca fez o parto dele. No entanto, ele entende tudo de parto. E, por outro lado, o padre escuta muito mais, sabe muito mais, vê muito mais da diversidade das famílias do que uma pessoa que vive numa família só. Né? Então, assim, é bem diferente. Né? São processos bem contrários. Né? Que a gente precisa saber entender isso. Né? O diácono permanente, então, ele vai ser permanente, porque dificilmente ele vai ser padre, enquanto o transitório vai ser padre. Por isso, desde o seminário, ele é treinado a essa vida de celibato. Padre, isso é castração. Padre, isso é abrir mão daquilo que é próprio do homem, da mulher. Afinal de contas, Deus disse lá na Bíblia, crescer e multiplicar. Opa, vamos com cuidado nisso daí, gente. Vamos com cuidado. Né? Eu disse isso numa outra formação nossa, se não me engano, gente, que eu disse assim, um texto fora de contexto vira pretexto. Isso aqui é uma máxima para a Bíblia, viu? Cursilistas bem formados, a gente confia muito em vocês, que sabe do nível que o cursilho é. Muito cuidado. Bíblia é um livro de graça, mas se a gente não souber usá-lo bem, ele vira uma palavra feia. Um texto fora de contexto vira pretexto. O que tem de gente pegando versículo isolado da Bíblia e querendo fazer discurso, não está escrito. Né? Crescer e multiplicar. Mas tem que olhar o contexto, tem que olhar o momento. Do mesmo jeito que quando Jesus chama os próprios discípulos, eles deixam tudo para seguir Jesus. Então isso é um mistério de amor, que a gente se apaixona de tal modo por Cristo e pela igreja que ele passa a ser nosso, digamos assim, né? Nosso marido, né? A igreja, nossa esposa, numa total entrega, numa entrega plena, inteira, total.
por amor a Cristo e às almas que a gente precisa evangelizar e salvar. E se vocês souberem seminarista que está quebrando o celibato, comunica, viu? Comunica, porque isso precisa... Eu estou falando de brincadeira, mas isso é muito sério. Porque muitos dos problemas dos padres surgiu lá no seminário, mas ninguém falou nada. Vocês leigos são responsáveis pela formação dos padres. Vocês leigos ajudam para que os padres sejam bons. Porque senão fica com aquele discurso, sabe, gente? Eu vou encerrar essa questão, desculpa estar rendendo nisso. Fica com aquele discurso assim, não vamos prejudicar a vida do sujeito, não. Nossa, mas ele é um menino tão bom. Nossa, mas ele é uma pessoa tão boa. Pode ser uma pessoa boa, ninguém está fazendo discurso de moral, não. Mas ele é bom para isso que ele está se propondo? Porque alguém que lá no seminário já não conseguiu viver, né, se educar para a castidade, quando chegar padre, gente, é a coisa mais certa. Vai dar problema. Então, lá do seminário já tem que treinar. E se vocês souberem de um seminarista, de alguém que vive essa dificuldade, não é no sentido de fazer fofoca para mandar embora do seminário, não. É no sentido de ajudar para que aquele rapaz entenda esse mistério e amadureça nesse grande sentido de uma vida totalmente entregue a Deus. Viu? Entenda, não é por maldade, não é por fofoca, não é para prejudicar o rapaz, não. É antes para ajudar. Que às vezes ele tem uma dificuldade que todos nós, o psicólogo do seminário, o formador, a comunidade paroquial, vai ajudá-lo a amadurecer nesse caminho, para depois não se tornar um padre que vai causar escândalo na área sexual. Tem uma pergunta, eu acho que a gente vai fazer essa última pergunta, para a gente não delongar. Muita gente sabe que o senhor gosta de dormir cedo. Não, eu tô com vocês. Enquanto tiver pergunta, enquanto vocês quiserem, porque essa oportunidade às vezes é tão rara, eu estou à disposição. Que eu estou cumprindo o meu papel de evangelizar. Padre pode beber bebida alcoólica? Eita, meu Deus. Pode perguntar, gente, sem vergonha, viu? Eu já disse no início que qualquer pergunta é válida. Qualquer pergunta, e vocês estão vendo que a gente não está falando nome para expor ninguém. Vou voltar aqui, mais uma vez, à oração do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Lembra que a gente reza isso? Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Pasmem, meus filhos, para aqueles que não sabem. Foi a igreja que inventou, de certo modo, a bebida alcoólica mais comum que todo mundo bebe, a cerveja. Padre do céu, mas não pode falar isso não, isso é pecado, bate 3 vezes na boca. Né? Eu estou considerando que eu estou falando com pessoas maduras, né? Foi a igreja que inventou. Os monges da época medieval viviam no frio e viviam em situações em que o alimento não era tão farto e, sobretudo lá na Europa, em que o inverno ele é muito, um inverno assim muito marcante, né, e muito frio, que praticamente todas as plantações morriam com a neve. Então, os monges, nos mosteiros, começaram a inventar formas de ter alimento. O que é a cerveja? Nada mais é do que um extrato do trigo. Né? E ela precisa de um pouco de álcool para poder conservá-la, mas ela nada mais é do que feita do extrato do trigo. O mesmo trigo que faz o pão, o mesmo trigo que faz uma série de coisas. Né? Foi assim que surgiu a cerveja dentro dos mosteiros. Por que a Alemanha tem a fama de ter assim, as melhores cervejas do mundo? Porque na Alemanha, na Idade Média, era onde tinha os mosteiros mais, digamos assim, mais de uma regra de vida mais extrema. E eles foram desenvolvendo a cultura de produzir o trigo e a cerveja. A cerveja nasceu da igreja. Eu vou contar uma outra coisa aqui a vocês e eu vou falar abaixo. Né? Se vocês não escutarem, quem não escutar, perdeu. Dentro dos rituais de bênçãos da igreja, a bênção da água benta, a bênção do carro, a bênção de não sei o quê, tem a bênção da cerveja. Isso mesmo. Os padres podem abençoar a cerveja. Então, porque ela nasceu a partir da igreja, né? Mas vamos colocar limite. Então agora virou festa. Opa, calma lá.
né? Calma lá. Inclusive, existe um santo que é o santo padroeiro dos cervejeiros, que é santo. Santo Arnulfo. Depois vocês pesquisem na internet. Santo Arnulfo. E vocês vão ver que a imagem dele é com um canecão. E ele é santo. É santo. Santo Arnulfo. Né? Gente, deixa o padre aqui retomar com vocês. Não sai ninguém agora. Se alguém sair agora, vai para o inferno de cabeça para baixo, hein? Porque depois vocês vai ficar só com uma parte da fala do padre e vai achar que eu estou chancelando a bebeção da cerveja. O problema, meus filhos, não é a bebida. O problema é o mau uso que nós fazemos dela. Tomar a sua cerveja, beber a sua taça de vinho, isso não há problema algum. O problema está justamente no excesso. Volta à oração do Espírito Santo que a gente reza de um modo decorado, sem prestar atenção nas palavras. Lá a gente diz: fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Tudo que Deus criou é bom. Não há problema nenhum em você, de vez em quando, com seus amigos, tomar o seu copinho de cerveja, tomar o seu vinho no jantar que você foi convidado, estar com as pessoas que você gosta. Não há problema. O problema está nos excessos. E excesso, todo e qualquer tipo de excesso, é pecado e faz mal e leva para o inferno. Aí que está o problema. Beber a sua cervejinha com controle, com cuidado, com delicadeza, não há mal algum. Sabendo o seu limite, não há pecado nenhum nisso. Agora, bebeu, chegou na sua casa, brigou com a sua mulher, bateu nos seus filhos, gastou seu salário todo com cachaça, fez mal para você, perdeu o emprego, chegou atrasado, foi mandado embora, aí já é vício. Já é vício, já faz mal e leva para o inferno, como qualquer outro vício leva para o inferno. Então, padre pode tomar bebida alcoólica se ele souber o limite, se ele souber a hora de começar e a hora de parar, se ele souber usar com cuidado, como qualquer outro ser humano, não tem problema algum. Agora, se ele bebeu um pouquinho, subiu na mesa e começou a dançar, meu amigo, aí você já pode eliminar esse sujeito da vida, porque não é porque é padre, não. É qualquer outra pessoa. Todo mundo pode usar com moderação, tendo a idade certa, a quantidade certa. E aqui eu termino dizendo uma frase de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino diz assim: virtus in medio istat, ou seja, a virtude está no equilíbrio. Tudo na vida precisa ser equilibrado. Agora, padre, eu vou tomar um copo de cerveja, isso é pecado mortal? Não, não é. Padre, eu vou tomar uma tacinha de vinho, eu vou para o inferno? Não vai. Desde que você saiba o seu limite. E desde que essa tacinha de vinho e esse copinho de cerveja não faça você se transformar em quem você não é e te faça perder a consciência. Aqui que está o limite. Bebeu demais, perdeu a consciência, colocou a vida dos outros em risco, bebeu e dirigiu, é pecado grave. Bebeu e bateu na esposa, é pecado grave. Gastou o dinheiro todo com bebida, é pecado grave. Agora, num dia, com os amigos, com a minha esposa, com os meus filhos, na minha casa, com as pessoas que eu amo, vou tomar uma tacinha de vinho, tomar um copinho de cerveja, ali com equilíbrio, sem perder o limite, não tem pecado nenhum nisso. É o limite, meu filho. O limite está em cada um. A igreja não estabelece um limite geral, não. É cada um que tem que saber até onde pode ir. Cuidado com isso, viu? Agora, por uma questão de consciência, agora eu vou voltar para mim, viu? Pessoal, acho que às vezes não é conveniente padre beber, sobretudo de modo muito público. Porque é isso que eu estou contando para vocês, eu não vou nem falar 90%, eu vou falar 99,9999% das pessoas não sabem. E às vezes vê o padre tomando um copinho de cerveja, às vezes um copinho é motivo de escândalo, sobretudo para aquela mulher que apanha do marido todo dia, sobretudo para aquela mulher que o marido já perdeu o emprego por causa da cerveja, e ver o padre bebendo, para quem na família já viveu isso, é motivo de escândalo. Então, eu penso, mas eu estou falando de modo pessoal, eu penso
que os padres, os religiosos devem evitar, sobretudo diante de pessoas, em público. Se lá na casa paroquial, com os amigos ou numa festinha particular, quiser tomar uma cerveja bem discreto, não há pecado nisso. Mas eu, pessoalmente, o que eu estou dizendo, viu? Eu acho que publicamente nós prestamos um desserviço, porque tem muita gente que sofre e muito por causa da maldita bebida quando ela é usada em descontrole. Eu acho que as perguntas acabaram, padre. Queria, de uma forma especial, falar um pouco o que eu sinto da pessoa padre. Vou falar, eu tenho certeza que o Raul tem alguma coisa para falar também. Depois do momento que a gente aprende a ver o padre com os olhos de Cristo, que vocês representam a pessoa de Cristo, a gente passa a ver com a ótica do amor. Depois que a gente passa a saber que tudo que vocês fazem por amor a Cristo e por amor a nós, a gente passa a ter esse sentimento maior de amor, ter esse carinho maior pelos sacerdotes. Se eu pudesse falar para as pessoas, levem os padres para sua casa, sejam amigos dos padres, pare de jogar a pedra nos padres, procure saber a realidade do seu padre, procure saber se seu padre precisa de ajuda, procure saber se seu padre precisa saber de alguma coisa. Eu sei que a maioria dos domingos, os padres ficam sozinhos depois da missa enquanto a gente está em casa com nossas famílias. Eu sei que a maioria das vezes os padres estão longe de casa. E bem longe, igual domingo, dia dos pais, o senhor vai estar celebrando em país com o seu pai aqui em Bom Despacho. Às vezes depois o senhor pode vir, mas a gente sabe, hoje a gente percebe que tudo que vocês abriram a mão por nós, por amor a nós. E a gente tem que aprender a ver Cristo em vocês. Quando vocês fazem essas belíssimas homilias, essas belíssimas mensagens do Evangelho, quando vocês largam a vida de vocês para viver por Cristo e por nós. Muito obrigado. Esse cristão aqui é apaixonado pelos sacerdotes, porque esse cristão aqui vê em todos os sacerdotes a imagem de Jesus Cristo. Muito obrigado. Faço das palavras de Juliana as minhas também, padre. Estudo. Mas a gente quer agradecer ao senhor mesmo, agradecer aos padres por esse carinho, por esse amor conosco, que nos emociona, que nos abraça e que nos deixa como filhos mesmo, né? Filhos espirituais. Faltou palavra agora. Eu não vou chorar hoje, eu juro que não. Agora não, mas depois provavelmente isso vai acontecer. É isso, gente. Eu fico muito feliz. Me convidem sempre que precisar, né? Raul, Juliano, Aline, né? Vocês que agora estão à frente, né, do movimento. Sempre que precisar, eu estou à disposição, né? Essa é a minha missão e isso me faz feliz. Isso me faz feliz. Eu gosto de falar das belezas de Deus. Realmente o Juliano disse, né? Porque né, me conhece bem na intimidade, né, porque eu durmo cedo e realmente tenho o hábito de dormir cedo, mas quando eu estou falando das coisas de Deus, não vem nem sono, porque falar de Deus foi o que eu escolhi. Né? E eu me sinto bem, e é essa que é a minha missão, e é isso que eu gosto de fazer. Se nós passássemos aqui a noite inteira, eu ficaria a noite inteira com alegria, porque eu escolhi falar das maravilhas de Deus. Falar de Deus e, sobretudo, para quem não sabe, não entendeu, ainda não conhece esses mistérios. Não sou perfeito como nenhum padre é. Estamos todos a caminho. Vocês podem nos ajudar muito, gente. Muito, muito. Não fale mal do padre, fale para o padre. Faça isso. Às vezes o padre não está vendo que está errando. Às vezes o padre está se equivocando. Às vezes o padre está achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. Mas está errando. Ajuda. Ah, mas se eu falar isso, o padre vai deixar de olhar na minha cara.
Se ele fizer isso, você vai ver o quão imaturo ele é e o quanto ele está despreparado para esse cargo. Se ele fizer isso, aí você lava suas mãos, porque você vai ver que realmente é alguém despreparado para o serviço da igreja. Afinal de contas, o próprio Jesus já nos ensinou aqui na palavra dele. Se você vê o seu irmão errando, fala com ele. Se você viu que você falou com ele e ele não te deu ouvidos, chama mais um e vai 2 pessoas. Se os 2 falaram com ele e não resolveu, então vai a autoridade da igreja, que quem é? O bispo. Eu não vou lá no bispo fazer fofoca do padre, não. Se você está falando o que é verdade, você não está fazendo fofoca. O que é fofoca? É quando a gente fala mentira ou fala sem ter certeza. Agora, se você está falando a verdade, isso não é fofoca. Fale para os padres. Nos ajude. E nos ajude não é só para nós nos tornarmos pessoa melhor, não, gente. É para nós não irmos para o inferno. Vocês têm que nos ajudar a ser salvo. Nós queremos ir para o céu também. Vocês têm que nos ajudar. Padre, essa roupa que o senhor está usando não está boa. Padre, o senhor está indo lá na academia, não vai nesse horário, não está pegando bem. Padre, esse short que o senhor está usando para fazer atividade física, o povo está comentando, não faz isso não, isso é ruim. Ô padre, o senhor está saindo de camiseta regata, mas aqui na nossa cidade isso não pega bem. Fala, gente. Ajuda. Ajuda os padres. E não tem esse temor. Não, o padre vai virar a cara para mim, ele vai me expulsar na igreja. Se ele fizer isso, entenda. Se ele fizer isso, ele vai estar assinando a incompetência dele para o ministério que ele escolheu. O padre, ele precisa ser padre e dar testemunho de Cristo em todas as coisas. Se ele briga com o leigo porque o leigo quis ajudá-lo a ser melhor, então, de fato, ele não entendeu nada dos mistérios de Jesus. Eu agradeço muito a vocês por me darem essa oportunidade de falar um pouco da vida do padre, que às vezes, assim, aos olhos do povo parece uma vida tão misteriosa e, na verdade, é uma vida muito simples, muito abdicada de muitas coisas, uma vida de profunda oração, de profunda entrega, mas, assim, não é uma vida tão ilusória como muita gente pensa. Agradeço muito ao Cursilho, agradeço a vocês, a todos os cursilistas, na pessoa do Raul, Juliane, da Aline, muito obrigado. Estou à disposição sempre. Precisou, pode me chamar, que eu estou à disposição. Convido aqui os cursilistas e todos que estão me vendo. Às vezes esse momento para nós aqui é pouco, mas se quiserem, vocês sabem que podem me acompanhar lá nas redes sociais. O padre está aqui no Instagram. Me acompanhe no Instagram, sempre que quiser. É só me acompanhar lá. No YouTube, eu estou produzindo com a equipe que tem me ajudado, produzindo vários conteúdos para o YouTube. E agora nós vamos começar lá um programa que se chama Questão de Fé, que é para responder dúvidas de fé. As pessoas vão mandar as perguntas e eu vou respondê-las lá no YouTube. Questão de Fé. Basta procurar no YouTube Padre Douglas Xavier, se inscrever no canal, dar um gostei lá para qualquer conteúdo, ativar as notificações no sininho para poder me acompanhar. Eu falo acompanhar, viu? Porque a gente segue a Cristo. Me acompanha no YouTube, me acompanha no Instagram, me acompanha no Facebook, mas siga sempre a Jesus Cristo. A homilia diária. Eu estou em 4 rádios todos os dias, falando do Evangelho. Você que está me vendo agora, se você receber o áudio, passe para alguém. Não ocupa o celular, não ocupa a memória, porque não tem que baixar. Fica salvo lá no SoundCloud. A pessoa clica e vai para lá direto. São meios que eu estou achando, gente, para evangelizar. Sabe, eu não posso ficar calado. Deus me deu uma missão. E eu preciso multiplicar esses dons, porque eu tenho medo de chegar lá diante dele e ele me cobrar em vista dos dons que ele me deu. A Vanessa Mesquita está lembrando agora, vai começar a Quaresma de São Miguel Arcanjo, na Rádio Ativa aqui em Bom Espaço, e também pelas redes sociais. Me acompanha, me busca lá, nas redes sociais. Instagram, YouTube, que eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Meus filhos do Cursilho, muito obrigado, de coração mesmo. Vocês não sabem a imensa oportunidade que vocês me deram. Deixa eu até mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu só fechar aqui e tirar a Bíblia. Tenha certeza que tudo que eu faço não é por outra coisa, senão pelo meu lema sacerdotal. Sempre por causa de Cristo e por amor à igreja. E aqui com o nosso santo padroeiro, São Paulo, e esse lema sacerdotal, que é o meu lema de todos os dias, e eu rezo todos os dias. Por causa de Cristo, por amor à igreja
é que eu estou aqui. Deus lhes pague de coração. Muito obrigado por essa oportunidade. E não pense em me chamar. Se eu servir porque vocês precisam, né, antes que vocês cansem de mim, eu sei. Mas sempre que precisar e quiser, conta comigo que eu estou à disposição. Nós tivemos 2 momentos de oração. Falamos uma vez de fé, agora sobre as vocações. São quase 5 horas de formação, que quem tiver a oportunidade de assistir de novo pode ter certeza que é de grande valia. A gente recebe comentários da primeira live que a gente fez até hoje. É mesmo? Quão maravilhoso foi o nosso momento de oração. É muito bom ouvir o senhor falar, é muito bom estar aqui com o senhor, é muito bom estar na presença do senhor. A gente tem que agradecer. Obrigado pelo amor que o senhor tem com a igreja e pelo amor que o senhor tem por nós. Muito obrigado. Então, Padre, né, agradecendo, né, a presença do senhor novamente. O senhor sabe o carinho que nós, cursilistas aqui de Bom Desparte, temos pelo senhor, né? O senhor nos acompanhou aí durante tanto tempo, o senhor esteve no Desparte, e 2 anos como nosso diretor espiritual, né? A gente aprendeu muito com o senhor e continuamos aprendendo, né? Sempre que o senhor também quiser estar conosco aí, é só mandar um toque para a gente aí, que a gente já reserva aqui, já abre o espaço e estamos juntos. O pessoal de Bom Desparte aqui fica muito satisfeito quando o senhor está ao vivo com a gente aqui, né? E a participação é muito grande. E muito obrigado pelo senhor ter disponibilizado novamente nesse tempo para a gente aí. Que Deus continue abençoando o senhor imensamente aí nessa caminhada do senhor. Queria pedir ao senhor que desse uma bênção, e parece que tem uns amigos do senhor, Saldanha e a Flávia de Patrocínio, pediu para o senhor mandar um abraço para eles. Repete. Então, uns amigos do senhor, queria pedir que o senhor desse a bênção final, e tem uns amigos do senhor lá de Patrocínio, que pediu para o senhor mandar um abraço para eles, é a Saldanha e Flávia. Eita, patrocínio, meu povo! Coisa boa. O Rei Saldanha e a Flávia. Deus abençoe vocês, meus filhos. Não, que maravilha! Faz tempo que nós não nos encontramos pessoalmente, mas a rede social faz essa mágica, né? Que maravilha encontrá-los. Muito obrigado, pessoal de Patrocínio, meus amigos. Deus abençoe e os proteja. Eu vi também passando aqui a Isa, que é a cursilista lá de Lagoa da Prata, né? A filha assim de uma das grandes cursilistas que eu conheço, né? Um casal, né? Assim, talvez as pessoas que eu conheço que mais entendem assim de cursilho e amam com muito fervor, né? A Suzy e o Walter, a Isabela. Deus abençoe a todos os cursilistas de Lagoa da Prata, né? O pessoal de Garanhuns que estão aí com a gente. Muito obrigado. A Dani também, a Daniela, advogada, trabalhei com ela também. A Dani me ajudou muito no início, né? Ela me levou para trabalhar com ela, me deu uma grande oportunidade. Né, Dani, muito obrigado, viu? Sempre comigo, sempre me acompanhando. Deus lhe pague por estar aqui conosco. Dá uma bênção para nós. Vamos dar bênção? Vamos. Então vamos pedir aqui por intercessão de São Paulo, né, que ele nos ajude, né, receber essa bênção. Ele que traz na sua imagem, né, aqui a palavra de Deus, os seus ensinamentos e a espada, né, pela qual ele foi martirizado, cortando a cabeça porque falou a verdade de Cristo. Que desça sobre cada um dos cursilistas, aqueles que não são cursilistas, mas que entraram aqui para poder rezar conosco e também colher desta fonte de sabedoria, por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São Paulo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre você, sobre a sua casa e a sua família, pela imposição das minhas mãos sacerdotais e pelo ministério da Igreja, por intercessão de Nossa Senhora e de São Paulo. Que o Senhor o proteja e os guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Já que o senhor deu corda, só pode ter certeza que a gente vai contar com o senhor aqui mais vezes. Só chamar. Então tá bom, obrigado. Fica com Deus. Com Deus, gente. Obrigado, meus filhos. Tchau, com Deus. Boa noite.